Preparar pro futuro é nossa missão. Muitos anos de história na educação. Bom dia, turminha do quinto ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, porque eu também estou bem. Vejam só, nós iniciamos mais um mês, o mês de dezembro, cheio de significados esse mês de dezembro, né? É um mês que nós temos uma comemoração muito importante, né? Que é o Natal, são os festejos natalinos. É aquele momento em que nós decoramos nossas casas, né? Nos preparamos para esse momento, mas nós devemos lembrar, né? E não esquecer jamais do motivo principal desse festejo natalino, que é o nascimento de Jesus. Que ele traga para nossas vidas, como sempre trouxe, esperança de dias melhores, principalmente esse ano, que foi um ano totalmente diferente, né? Um ano atípico para nós. As nossas aulas se transformaram em aulas remotas, né? Nós começamos já a nos ver através de videoaulas, mas eu me sinto muito feliz e grata a Deus, porque nesse formato cheio de desafios, eu acredito que nós conseguimos trabalhar as nossas aulas práticas da melhor forma possível, né? Bem como todos os outros professores, se empenhando em nossas aulas, né, de interação, nas nossas videoaulas, nos doando com todo amor e carinho para vocês. Então, nós estamos chegando ao término do ano, na verdade, né, dessa forma bem diferente, com as nossas aulas também chegando já aí no fim, mas eu acredito que nós temos muito ainda para conhecer, né, nesse término de ano. Então, nós hoje vamos dar continuidade aos sistemas, né? Nós conhecemos o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, aonde nós fizemos a dissecação do coração de galinha, né? Nós conhecemos alguns experimentos bem bacanas. Hoje, para finalizar o sistema cardiovascular, eu vou apresentar para vocês um equipamento indispensável para os profissionais da área da saúde. Então, nós estamos falando do estetoscópio, né? Esse objeto, você já deve ter visto muitas vezes, tanto médicos como enfermeiros estão utilizando esse mecanismo, né, para perceber a pulsação, os batimentos cardíacos, ouvir o seu pulmão, né? E aí, nesse formato, nós entendemos que esse objeto é super importante no momento aí de um atendimento emergencial. Então, o livro de vocês traz aí para vocês a confecção de um estetoscópio. E ele pede materiais bem simples, né? Olha, um pedacinho de mangueira, que vocês estão vendo aqui, olha. Ele vende nas casas de construções, um pedacinho bem simples. Eu estou usando uma mangueirinha daquelas tipo aquário. Então, é muito colocado nos aquários para oxigenar o ambiente dos peixinhos. A minha mangueirinha é branca, mas ela tem transparente, tem das cores que você preferir. Então, pode ser 1 metro ou 80 centímetros de mangueirinha, tá? Eu estou utilizando a tampa de uma garrafa, né? De uma garrafa PET, de qualquer uma, pode ser desse tamanho ou menor. Observem que eu fiz um furo aqui no meio para que ela se encaixasse bem, ó. A mangueirinha fica bem resistente aqui, tá vendo? Ó, puxei e ela fica bem firme. E para essa parte aqui, ó, é para ouvir a pulsação. Nesse caso, para que a gente possa ouvir bem, olha o que eu estou utilizando. Um conta-gotas. Na parte da borrachinha, a gente vai fazer um pequeno furo, certo? E aí, essa outra parte, nós vamos encaixar na ponta que está vazia da mangueirinha. E ela cabe bem direitinho, ó. Fica bem encaixadinho. Ela serve exatamente para a espessura da mangueirinha, serve bem direitinho para o conta-gotas, certo? Então, esse daqui é daqueles conta-gotas maiores, tem uns menorzinhos,
mas que ele tem um encaixe, ó, bem bacana. Você pode tirar para lavar depois que você brincar, né? Que isso aqui ele pode sujar em algum momento, mas aí você pode fazer uma higienização bem direitinho. E o efeito dele é o mesmo do nosso estetoscópio comum. Gente, é surpreendente como ele funciona bacana, tá? Então, esse é um mecanismo simples que a gente pode estar montando aí para brincar com o coleguinha, com o irmãozinho, né? Tá ensinando para ele como funciona os batimentos cardíacos, né, no sistema cardiovascular, e é um brinquedo bem interessante e simples, né? Você pode estar reciclando algum objeto que você tem em casa, como eu mostrei a vocês, bem simplesinho. Então, concluindo essa parte do sistema cardiovascular, nós vamos entrar em outro sistema extremamente importante. Eu estou falando do sistema urinário, né? Do sistema excretor. Como é que ele funciona, né? Como é que funciona o nosso sistema excretor? Qual é a sua função? Lembrando, gente, que nesse sistema cardiovascular, o coração ele funciona como uma bomba, ele bombeia sangue para todos os órgãos do nosso corpo. Ele é o órgão principal de distribuição de sangue. Então, os nossos rins, eles recebem, né, todos os líquidos do nosso corpo que nós ingerimos. Ele também tem a função de produzir sangue. E, no caso da água ingerida, ele vai tipo uma filtragem nos rins, não é? Então, o que acontece com os nossos rins? Por exemplo, ele tem a função de receber, né, ácidos, todas aquelas substâncias mais gordurosas, e aí o que acontece? Vão se formando nos rins microcristais. Esses microcristais, a partir de acidez da urina, da produção da própria urina, de acordo com nós ingerimos como refrigerantes, bebidas mais ácidas, ele pode estar aí prejudicando até nesse bom funcionamento dos rins. O que ajuda a funcionar bem os nossos órgãos? Nós estamos falando dos rins, né? Então, água. A água é um fator essencial para o bom funcionamento dos nossos rins. E é exatamente sobre esse bom funcionamento que eu vou estar mostrando a vocês como é que o rim ele funciona na filtragem da água. Vamos colocar dessa forma: filtra todos os líquidos que nós ingerimos, certo? Lembrando também que faz parte desse sistema excretor, né? A uretra, o uréter, né? E aí também a bexiga, ela é uma bolsa, né? Um saco muscular que armazena uma certa quantidade de urina. Lembrando, gente, que nós percebemos quando essa bexiga já está bem cheia, quando nós sentimos um desconforto, uma vontade muito grande de esvaziá-la. Então, isso quer dizer que ela já está no ponto limite e que nós devemos esvaziá-la porque essa é a função. Nós, quanto mais bebemos, ingerimos água, mais a bexiga vai se enchendo, né? E ela não enche assim rapidamente, não. Ela funciona por gotejamento, né? Que no nosso experimento vocês também vão ver isso. E aí, de acordo com que ela vai se enchendo, nós vamos sentindo a necessidade de esvaziá-la. E isso é importante que aconteça no tempo que o nosso corpo determina. Não é interessante que a gente segure a urina, porque isso aí pode causar danos, né, no nosso trato urinário, que não é interessante. Então, o nosso experimento de hoje vai mostrar exatamente como funciona tudo isso, certo? Vamos observar os nossos materiais. Olha, aqui eu vou estar utilizando uma garrafa PET, certo? A garrafa eu cortei ao meio
e fiz um funil para que ela tenha um encaixezinho adequado aqui. Só que para isso eu vou tirar a nossa tampinha, certo? Essa tampa ela vai ser retirada para que ela funcione, o seu gargalo funcione, né? Direitinho, para que a gente possa observar o que vai acontecer aqui. Vou utilizar também um filtro de café, certo? Vou colocar aqui o meu filtro, distanciar a minha imagem. Vou encaixar esse filtro de café na minha garrafa, que vai servir como um filtro, tá? Ó, coloquei aqui bonitinho, certo? Olha, eu vi um encaixe bem direitinho. Vou reservar aqui num cantinho. Outros componentes que nós vamos estar utilizando para o nosso experimento, farinha de trigo. Nós vamos utilizar 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de sal para esse nosso experimento. Aqui num copinho, nós vamos estar colocando essas 2 colheres bem cheias, ó, bem generosas de sal. 1, 2, vamos reservar. E aqui eu venho com a farinha de trigo. 1, 2 colheres bem cheias de farinha de trigo. Agora, nesse recipiente, eu vou estar acrescentando água, para que a gente possa mexer e dissolver esses conteúdos aí, o sal e a farinha de trigo. Imagine você que o nosso organismo, ele funciona, o nosso sistema urinário funciona dessa forma, né? Todos esses líquidos são ingeridos por nós, e aí o nosso corpo ele tem a função de filtrar, de absorver, de distribuir tudo que nós comemos, tudo que nós nos alimentamos. Então, olha, depois de mexido, né, esse líquido aqui, a gente entende que o sal ele é solúvel em água, e aí a farinha de trigo, vocês podem observar que ela se formou uma mistura mais homogênea, né? Mais encorpada. Então, eu venho aqui com o nosso filtro, certo? Vou despejar todo esse conteúdo no nosso recipiente. Imaginem aí que esse recipiente aí está funcionando como os nossos rins. Então, tudo que nós ingerimos está sendo filtrado pelos rins, né, que está representado pelo filtro de papel. E aí, a uretra está levando esse líquido, essa urina, para a nossa bexiga urinária, que está representando aqui pelo corpo da garrafa PET. Observem que está havendo um processo aí, ó, de gotejamento, que é como eu falei a vocês. Esse processo é como acontece no nosso corpo, né? Esse gotejamento, que é um processo mais lento e que ao longo do dia, que quanto mais nós ingerimos líquido, seja ele um suco, seja ele um refrigerante, seja ele uma água, esse processo será feito lá nos rins, né? Eliminando aí as toxinas do nosso corpo, filtrando, né? E vai sendo eliminado. A urina nada mais é do que um resíduo que não serve mais para o nosso corpo. Então, a bexiga, que é aquele saco musculoso, né? Muscular, ele vai receber essa urina por gotejamento. Imagine aí se durante uma manhã nós tomamos 2, 3, 4 copos de água, dependendo da nossa, né, transpiração e do calor. Então, nós vamos sentindo a necessidade de absorção de água, e aí os nossos rins, que também sente a necessidade de receber água, ele vai fazendo essa filtragem, né, e vai liberando, né, para a bexiga urinária, esses resíduos que não servem mais para o nosso corpo, por gotejamento, até que chegue
a fase de ser eliminado. Então, a coloração da urina, ele é um indicador de como está a nossa saúde. Então, a cor ideal para a urina é amarelo cítrico. Indica que nós estamos com nossa saúde bem, né? Se essa urina está muito escura, um amarelo mais amarronzado, né, puxando mais para o escuro, ele pode ser um indicador de alguma alteração aí na saúde, uma infecção urinária, ou porque você está tomando algum antibiótico forte, né? Alguns antibióticos alteram significativamente, a coloração da urina. Então, a gente deve estar observando bem direitinho aí essa cor, né? Então, esse gotejamento aí é para que o nosso corpo ele funcione de acordo com o tempo dele, né? Então, quanto mais nós mantemos nosso corpo em atividade, mais ele funciona melhor, né? Então, nosso metabolismo vai funcionar melhor. Então, esse experimento, ele mostra bem as fases de filtragem, né? Como essa urina é expelida, como ela é depositada na bexiga urinária, qual a sua importância, mostra tudo direitinho, por gotejamento. E aí a gente pode entender a importância, né, dessa filtragem, né? E como o sangue é filtrado, deixando nele as substâncias nocivas em excesso, né? O sangue de volta ao coração, essas substâncias são misturadas com água. Então, quando o sangue é levado para os nossos rins a partir do nosso coração, que tem extrema importância no nosso corpo, né? Eles vão deixando toxinas. E essas toxinas vão sendo liberadas na urina, né? Os exames de urina, por exemplo, eles mostram, a partir de algumas fitinhas que têm colorações diferentes, em que nível está a nossa saúde do sistema excretor. E também mostra se ela está com uma acidez mais excessiva. Nós sabemos que a urina ela é mais salgada. Isso é comprovado em alguns exames, né? Por conta das substâncias que são filtradas e são depositadas todas na bexiga urinária para que seja eliminado. Então, as toxinas do nosso corpo são eliminadas através da urina. Então, beber água é essencial. O líquido mais importante, né? Não é o refrigerante, não é o suco, é a água, porque assim ela vai nos ajudar em nosso metabolismo, vai fazer com que os nossos rins funcionem tranquilamente e observando sempre a coloração da urina, né? O amarelo cítrico é a cor mais ideal, nem muito clarinha, nem muito escura. Então, a gente já sabe se tem alguma alteração aí. Então, gente, olha, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre esse complexo conteúdo que são os sistemas, que é muito importante a gente conhecer um pouquinho como funciona o nosso corpo, não é? Então, na nossa aula de interação, nós vamos estar juntos, tirando suas dúvidas, conhecendo um pouquinho mais, adentrar um pouquinho mais nesse conteúdo, para finalizar algumas situações do trato excretor. Um beijo de tia Matilde e até a nossa próxima aula de interação. Preparar para o futuro é nossa missão. Muitos anos de história na educação.